A manhã começou comum na indústria do entretenimento chinês, até que, de forma absolutamente inesperada, uma notícia derrubou o país inteiro em poucos minutos. Depois de 12 meses de silêncio total, sem qualquer interação pública, sem aparições conjuntas, sem explicações para o afastamento repentino, Zaulus e Leo finalmente quebraram o mistério que pairava sobre eles. O que se esperava era a revelação de um novo drama, uma colaboração secreta ou até, como tantos rumores apontavam, uma confissão romântica. No entanto, a verdade revelada pelos dois artistas não apenas surpreendeu o público, ela deixou milhões em estado de choque silencioso. Eles confessaram que passaram por um período emocional e psicológico extremamente difícil, compartilham uma dor que carregaram sozinhos por um ano inteiro. Para os fãs, que acompanharam a ascensão meteórica dos dois atores, a notícia caiu como um raio. Zhao Luzi, conhecida por seu sorriso radiante, seu carisma contagiante e sua energia juvenil, havia se tornado uma das figuras mais queridas da televisão chinesa. Leo, por sua vez, era visto como um símbolo de estabilidade, talento precoce e ascensão constante. Nada na superfície sugeria que ambos estavam enfrentando batalhas internas tão profundas. Mas, como tantas vezes acontece no mundo do entretenimento, a aparência pública é apenas uma fração da realidade. Durante meses, internautas notaram comportamentos estranhos, mas nada que apontasse para algo tão grave. Paulo Zia aparecia com menos frequência nas redes sociais, publicava mensagens mais curtas, evitava lives e entrevistas. Leo, por sua vez, surgia exausto em alguns eventos, falava pouco, parecia constantemente distraído. No entanto, em um setor onde agendas pesadas, noites sem dormir e cansaço extremo são normalizados, o público não imaginava que por trás do silêncio havia uma luta emocional silenciosa e conjunta. A revelação aconteceu em uma transmissão especial, anunciada de última hora. O ambiente era simples, íntimo. Comparado às grandes produções que normalmente envolvem celebridades do porte deles, o público notou imediatamente que havia algo diferente no ar. Zhao Luzi parecia nervosa, os olhos marejados antes mesmo de começar a falar. Leo mantinha a postura séria, mas sua expressão denunciava uma sinceridade crua, quase desarmada. Foi então que, numa respiração profunda e trêmula, Luzi começou: "Não ficamos em silêncio por causa de rumores, nem por causa de um escândalo. Ficamos em silêncio porque não estávamos bem." Essas 5 palavras, "não estávamos bem", ecoaram pelas redes sociais como uma bomba emocional. A internet parou. Os comentários congelaram por alguns segundos. Era como se ninguém soubesse exatamente como reagir. As pessoas esperavam drama, esperavam revelações bombásticas, mas não estavam preparadas para ouvir a confissão vulnerável de dois artistas que sempre pareceram inabaláveis. Zhao Luzi então detalhou que, após um período de pressão crescente por parte do público e da mídia, começou a desenvolver sintomas de ansiedade severa. Epítetos maldosos, críticas exageradas e um ritmo de trabalho insustentável acabaram corroendo sua autoconfiança. A atriz revelou noites sem dormir, crises de choro silenciosas e a sensação aterrorizante de não ser mais capaz de lidar com a própria carreira. Cada post se tornava uma obrigação, cada comentário uma ameaça. Ela, que sempre fora chamada de sol da geração jovem, viu sua luz interna se apagar aos poucos. Leo, em seguida, explicou que viveu algo muito semelhante. Atravessava uma fase de esgotamento, fruto de anos de dedicação intensa, de uma agenda esmagadora e da enorme pressão de corresponder às expectativas de todos. Como um dos atores masculinos mais requisitados de sua geração, Leo carregava não apenas o peso da fama, mas também a responsabilidade de se manter no topo. Ele descreveu momentos de profunda solidão, mesmo rodeado por equipes, fãs e colegas. Disse que muitas vezes se sentia preso, sufocado por uma rotina que não lhe permitia descansar, respirar ou simplesmente ser humano. A revelação mais comovente veio quando ambos confessaram que, mesmo sem trabalhar juntos no último ano, encontraram um no outro um apoio inesperado. Não romantizaram a relação,
Não disseram ser um casal, enfatizaram, na verdade, que eram dois seres humanos tentando sobreviver ao mesmo furacão emocional. Eles conversavam secretamente, trocavam mensagens de madrugada, confortavam-se em chamadas discretas e, de certa forma, tornaram-se porto seguro um do outro durante o período mais difícil de suas vidas. Esse detalhe tocou profundamente o público. Não era uma história de amor proibido, nem de brigas internas, nem de escândalos, mas uma história de vulnerabilidade, humanidade e solidariedade. Uma indústria que exige perfeição e força constante. A revelação de que dois dos maiores nomes da TV chinesa estavam lutando contra seus próprios demônios emocionais foi suficiente para desestabilizar toda a narrativa que por anos foi construída em torno deles. As redes sociais explodiram. Tags como número sejam fortes luziam e número vocês não estão sozinhos subiram ao topo do Weibo em minutos. Fãs de todo o mundo enviaram mensagens de apoio, surpreendidos com a honestidade e a coragem da dupla. Especialistas em saúde mental, convidados às pressas para entrevistas, elogiaram a decisão dos artistas de falar abertamente sobre um tema tão sensível e urgente. O que eles fizeram hoje, disse um psicólogo renomado, pode mudar a forma como a indústria enxerga o bem-estar emocional de talentos jovens. Mas, ao mesmo tempo, a revelação gerou um tipo de inquietação nos bastidores. A indústria, acostumada a esconder fragilidades e maquiar problemas internos, agora precisaria confrontar uma verdade desconfortável: muitos artistas vivem sob estresse extremo, e poucos têm coragem, ou permissão, de falar sobre isso. A queda de Zhao Luzi e Leo do pedestal perfeito para o papel de figuras vulneráveis causou um terremoto silencioso entre produtores, gerentes e diretores. E, no entanto, mesmo após essa confissão profunda, uma pergunta pairou no ar: o que realmente aconteceu durante esse ano? Como eles conseguiram sobreviver em silêncio? O que mais foi escondido para que o público não percebesse a dimensão da dor? As respostas, segundo fontes próximas, são ainda mais surpreendentes. E é na segunda parte desta história que tudo começa a se tornar mais claro, mais íntimo e, de certo modo, ainda mais chocante. Após a revelação emocionante que parou a China, o país inteiro despertou para a dimensão real do que Zhao Luzi e Leo haviam guardado por um ano inteiro. A confissão sobre as dificuldades psicológicas não apenas mudou a maneira como o público enxergava seus ídolos, ela abriu uma porta que, até então, a indústria do entretenimento tentava manter trancada. E por trás dessa porta há uma história ainda mais profunda, construída não sobre glamour, mas sobre fragilidade, coragem e uma busca silenciosa por sobrevivência. Nos dias seguintes ao anúncio, fontes próximas aos artistas começaram a compartilhar fragmentos do que realmente aconteceu nos bastidores. O que o público ouviu na transmissão especial foi apenas a superfície. A história completa é muito mais complexa, íntima de certa forma, devastadora. Quando Zhao Luzi confessou sua ansiedade e Leo revelou seu esgotamento emocional, eles estavam falando apenas do ponto de partida. A batalha que travaram durante os meses seguintes exigiu força, disciplina, e principalmente, capacidade de aceitar que eram humanos antes de serem celebridades. Relatos indicam que ambos passaram por tratamentos psicológicos intensivos. Zhao Luzi, por exemplo, se afastado completamente das redes sociais por recomendação médica. Sua equipe relatou noites em que ela não conseguia respirar direito ao ler comentários maldosos, mesmo quando eram poucos. A jovem atriz, acostumada a brilhar como protagonista, viu de repente seu próprio reflexo se transformar em alguém irreconhecível. O sorriso espontâneo desapareceu, substituído pelo medo constante de falhar, de não ser suficiente, de ser engolida pela pressão da fama. Luzi não precisava apenas de descanso, ela precisava de cura. Leo enfrentou algo diferente, mas igualmente destrutivo: o peso de anos de trabalho ininterrupto, a responsabilidade de ser visto como um ator modelo, a cobrança familiar e a autoexigência extrema levaram-no ao limite. Ele chegou a considerar uma pausa longa, talvez até abandonar a carreira por completo. O público não fazia ideia de que,
Por trás das expressões cansadas captadas por paparazzi, via um jovem se perguntando se sua vida ainda pertencia a ele ou apenas à indústria que ele ajudou a movimentar. E foi nesse momento crítico que suas histórias individuais se cruzaram de maneira decisiva. Segundo fontes próximas, a primeira conversa significativa entre os dois não aconteceu em um set de filmagem, mas em uma troca de mensagens despretensiosa. Lucy, ao perceber que Will estava ausente das redes e de eventos importantes, enviou uma simples pergunta: "Você está bem?" Essa mensagem, aparentemente comum, foi o gatilho para uma conexão mais profunda. Nos meses seguintes, eles se tornaram o apoio emocional um do outro. Não havia romance secreto, como tantas vezes a mídia insinuou. Havia apenas duas pessoas feridas que entenderam, sem julgamento, a dor que o outro carregava. Eles se falavam em horários improváveis. Compartilhavam medos, falavam sobre crises de ansiedade, sobre insônia, sobre o terror de enfrentar expectativas impossíveis. Em silêncio, construíram um lugar seguro onde podiam ser vulneráveis, chorar, falhar e recomeçar, algo raríssimo no mundo implacável da fama. O público, sempre curioso e acostumado a teorizar sobre cada movimento, nunca sequer imaginou o peso real desse vínculo. Durante o ano de silêncio, enquanto rumores sobre brigas, afastamentos e escândalos circulavam, a verdade era que Saulus e Leon estavam lutando para sobreviver a um período escuro de suas vidas, e estavam fazendo isso juntos, longe dos flashes e da pressão dos fãs. O setor do entretenimento, ao descobrir a extensão dessa história, entrou em um estado de reflexão forçada. Produtores, agentes e diretores começaram a questionar até que ponto estavam contribuindo para o sofrimento psicológico de seus artistas. A confissão pública de Lucy expôs não apenas a fragilidade dos dois, mas o lado tóxico de uma indústria que exige perfeição constante. Especialistas em saúde mental foram convidados para programas de TV, discutindo a urgência de criar ambientes mais saudáveis. Fãs organizaram campanhas para exigir que empresas tratassem melhor seus talentos. Surpreendentemente, até figuras famosas, normalmente silenciosas sobre temas delicados, começaram a revelar suas próprias experiências com burnout e depressão. A indústria, pela primeira vez em muito tempo, viu obrigada a olhar para si mesma no espelho. Enquanto isso, Saulus e Leo seguiram seu processo de cura. Não foi fácil. Houve recaídas, momentos de desistência, episódios de tristeza profunda. Mas houve também avanços significativos. Lucy redescobriu seus hobbies, aprendeu a meditar, passou meses longe de telas. Ou encontrou paz em exercícios leves, em caminhadas tranquilas, em refeições sem pressa. Eles aprenderam a respeitar seus limites, algo que seus calendários rigorosos nunca permitiram antes. O mais tocante, porém, é que continuam sendo porto seguro um do outro. Não como casal, não como estrelas de dramas populares, mas como dois humanos que compartilham a mesma ferida e a mesma força. Ele me ajudou a lembrar quem eu era, teria dito Saulus a um amigo próximo. Ajudou a respirar de novo, Leo teria confidenciado a um colega. Quando finalmente decidiram tornar pública a verdade, a decisão não foi tomada por impulso. Foi uma escolha consciente e corajosa. Eles sabiam que a revelação poderia gerar críticas, especulações, manchetes distorcidas. Sabiam que admitir fragilidade ainda é tabu em muitos setores, especialmente no entretenimento. Também sabiam que continuar em silêncio seria uma traição à própria trajetória de cura. E, surpreendentemente, o público os recebeu com empatia. Milhões de fãs enviaram mensagens carinhosas. Profissionais da saúde mental elogiaram a iniciativa. Até empresas e produtores passaram a discutir maneiras de transformar o ambiente de trabalho em algo mais sustentável. A verdade, ao contrário do que eles temiam, os derrubou, os libertou. Hoje, quando se olha para Saulus e Leo, vê-se algo muito mais valioso do que imagens perfeitas ou carreiras brilhantes. Vê-se coragem. Vê-se humanidade.
Vê-se dois jovens que ousaram desafiar a narrativa fria de uma indústria e mostrar que a dor não é sinal de fraqueza, mas de força, que pedir ajuda não é derrota, mas sabedoria. O silêncio pode ser uma prisão, ou o início de uma grande transformação. E, enquanto o público aguarda seus próximos projetos, uma coisa é clara: eles não voltarão como antes. Voltarão mais conscientes, mais maduros, mais verdadeiros. Porque, um ano de silêncio, a verdade que chocou a todos não foi uma revelação escandalosa, mas um lembrete poderoso de que até as estrelas mais brilhantes precisam, às vezes, aprender a respirar de